Amigos queridos, muito boa noite aí para todos. Oi, galera, tudo bem? Ainda nem olhei vocês direito, agora estou aproveitando para ver ali o pessoal ali, meus amigos queridos, mas o que importa, sentou longe, mas sentou perto do meu coração, Inês. Amigos, vamos com muita alegria nos preparar para mais um estudo, né? Temos aí nossa amiga Líria, né? Como boa pedagoga, já trouxe aqui um monte de livros aqui, né? A sina da Líria é mais forte do que ela. Então vamos ver se a gente lê uma página para a gente se preparar e, portanto, termos ali ouvido de ouvir para poder escutar a Líria. Antônio escolheu aqui um livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos abrir o acaso, e a página de número 135, que é o ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Deixa eu ler de novo aqui, essa frase está no Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler de novo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna é essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar perene, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai, para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Com Emmanuel explicando, fica mais fácil, né? Vamos então, amigos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, garimpeiros da vida, buscando o ouro que nosso Pai nos oferta. Bem sabemos das ilusões que nos tentam nas portas enormes das dificuldades que se abrem inúmeras em forma de facilidades que não são boas para nós. Por isso, Jesus, nesse momento em que estamos mais próximos do Teu coração, permita que possamos conseguir pensar um pouco melhor no ouro que o nosso Pai nos oferta, a fim de fazermos as boas escolhas, escolhendo a boa parte da vida para encontrarmos o enriquecimento espiritual que tanto precisamos.
Rogamos, envolva a nossa querida amiga Lília, para que possa fazer uso da palavra, mas que seja a tua palavra, e nós fazemos uso dos nossos ouvidos, mas que sejam os teus ouvidos. Fica conosco, querido Mestre, agora e sempre, que assim seja. Amigos, Lília, por favor. Fala daqui, não, de livro, né? Tá ligado? Tá. Estão me ouvindo? Não, ligou não. Não, né? Ligou? Ah, tá baixinho. Agora tá, né? Então, pessoal, uma boa noite a todos e todas. Tá baixo? É que eu falo um pouco alto, ele não vai aumentar muito, com medo de eu aumentar muito o tom. Agora eu tô falando bem, né? Então, uma boa noite para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Lília e é sempre uma grande satisfação poder estar aqui contribuindo com as minhas singelas reflexões sobre o tema que a espiritualidade nos sugere, né? Porque o sábado, a Márcia sempre pergunta a gente assim, qual é o tema que você vai falar? Aí pronto, é aquele sofrimento, aí ela fala, tem 3 dias para resolver. E aí a gente roda igual o cachorrinho, né? Que fica rodando, buscando achar um lugar para se estabelecer e começar a pensar naquilo que seria útil, primeiro para mim, né? Porque a primeira a ouvir sou eu, quando a gente se debruça no assunto e vai buscar na literatura que a gente conhece, que já leu, que já estudou e vai relembrar textos e fazer uma síntese, né? É um trabalho de síntese bem grande dentro das minhas limitações, né? Das minhas dificuldades, que eu digo, eu estava falando com a Márcia, né? Por que a gente fica nervosa? Já falou 500 milhões de vezes, né? Professor, então, fala o tempo todo, mas quando a gente vai falar da doutrina, na maior parte das vezes a gente está refletindo sobre coisas que ainda não fazemos, né? Então, que a gente está na busca, no desenvolvimento das potencialidades divinas que habitam em nós, porque somos potências divinas. Mas na maior parte dos assuntos, aqueles que a gente traz para reflexão, a gente ainda está em desenvolvimento. Então, como é difícil, né? Porque quando a fala corresponde às ações completamente, é simples, né? Quando a gente ouve, por exemplo, figuras, personalidades da humanidade que a gente sabe que vieram com missões importantes, né? E que já a sua fala está em consonância com a sua ação, como é simples ouvi-los, como eles falam com uma fluência. É lógico que tem técnicas também hoje que a gente aprende, mas quando essa consonância ela é real, ela é muito mais impregnante. Então, dentro das minhas limitações e das reflexões, eu trouxe o tema, né? Por que dormis? E aí eu leio sempre no culto do lar esse livro aqui. A gente sempre abre o culto com alguma página dos evangelhos. Atualmente nós estamos nesse aqui, de Lucas, né? Então a gente vai lendo todos os evangelhos, terminou, começa de novo e assim vamos. E no dia seguinte, né, que a Márcia falou, não, qual é o tema? Aí eu tinha lido Porque Dormis e gostei muito da reflexão de Emmanuel. Mas, como professora, né, que não sai de mim, né, eu sempre procuro trazer na literatura infantil um texto que possa nos ajudar a fazer um paralelo, uma analogia com o tema que a gente vai refletir juntos, né? E esse texto, A Casa Sonolenta, é um texto muito bonito, até porque as imagens, até falei, não tem como não levar o livro. O livro eu emprestei para alguma criança que não me devolveu, mas eu tenho o conteúdo em PDF. E eu trouxe aqui para a gente ler juntos. Alguém conhece esse texto? Pode? Não? Ali, 2? Ah, então que bom, vai ser bastante novidade, né? É um texto já tem algum tempo, mas é um texto sempre atual e que dá para a gente pensar juntos, e a gente vai pensar junto com ele hoje, junto com a doutrina, né?
Então, a casa sonolenta. É para frente aqui? Ih, não está indo? Ele dormiu? Ah, foi. É porque eu sempre faço umas besteiras na hora de... Ah, tá. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Olha que imagem sugestiva, né, gente? Chuvinha para dormir, tudo de bom. Você pode passar para mim, Antônio, que acho que aqui não está indo, não. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando. Em cima de uma cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, numa avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando. Em cima do gato ressonando, em cima do cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, de uma avó roncando, na cama aconchegante, na casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada. Em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, de um cachorro cochilando, um menino sonhando, da avó roncando, da cama aconchegante, da casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Será que a pulga vai acordar? Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino e num susto, e deu um susto na avó. Que quebrou a cama. Numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo. Essa é a última, né? É a última. Então, gente, essa é a história da casa sonolenta. Pode. Até eu vou suspender aqui. Então, vocês perceberam que a imagem no começo é uma imagem... Eu nunca sei mexer nisso aqui. Vai lá. Tem? Ah, tá. Tem uma técnica. Então, na casa, a primeira cena é aquela cena sugestiva, acolhedora, né? Do sono. E na última imagem, a gente já vê um colorido, um céu azul, né? Mas no meio tem a história. Quer dizer, que a gente pode pegar esse simbolismo que é feito, todo o texto do Evangelho, né, do que a gente aprende dentro da doutrina cristã, dentro da doutrina espírita, que é feita sempre de metáforas, né, metáforas do nosso papel aqui na Terra. Quer dizer, o que é que nós viemos fazer? E a história é uma metáfora, a Bíblia traz as histórias
por parábolas, né, em que a gente vai estudando aquelas metáforas que são os ensinamentos de Jesus, né? A gente tem o Velho Testamento, mas a gente se fixa mais no Novo Testamento, porque é nele que a gente tem a trajetória do que a gente precisa avançar, onde a gente quer chegar, que é o reino, né, da felicidade, dos espíritos puros, e que a gente está nessa caminhada. E aí a página Por que Dormis faz um questionamento que nos sugere pensar em dois aspectos, um aspecto material, né, o aspecto material e o espiritual, certo? Mas eles têm relação entre si. Então, nós vamos pegar esses dois aspectos nos detendo mais nesse aqui. Porque esse aqui, no material, se a gente vai estudar o sono, aí os médicos presentes aqui podem, né? Os neurocientistas, a neurociência, a neurologia hoje avançou muito sobre a importância do sono, né? O sono é importante para a gente se refazer, revigorar células, manter o bom humor, a pele ficar mais bonita, né? A gente produzir menos substâncias nocivas, controlar diabetes, hipertensão. Aí a gente sabe disso tudo. A gente faz. Todo mundo aqui dorme bem? Dorme bem, né? Então, a gente tem um trabalho material, vamos aqui, a gente ainda está no campo material, né? Vamos fazer de conta que a gente está falando só para materialistas. Então, a gente sabe a importância desse sono. E hoje a gente tem aí um trabalho enorme enquanto educadores e médicos sobre a interferência dos aspectos hoje nocivos ou prejudiciais ao sono, que é o excesso de estímulo, não só das telas ou de outras situações que a gente vive, que interferem no nosso sono. São as comidas, que às vezes não são muito adequadas, são as bebidas. Eu, por exemplo, tenho uma paixão por café, eu sou viciada em café, espero até o final dessa encarnação me desvincular desse vício. Mas eu consegui beber café até uma determinada hora e numa quantidade bem menor, para que isso não interfira no sono, porque eu tenho um sono delicado, eu tenho um sono sensível, então que eu preciso cuidar. Se eu não cuidar, eu vou ter noites mal dormidas e isso vai interferir em todo o meu processo de vida física, orgânica, né? E aí a gente tem aquelas situações de saber de notícias, olhar coisas na internet que são nocivas, negativas e que vão interferir no nosso sono, que vão atrapalhar a nossa conexão com esse divino. A minha filha, numa fase da vida, tinha o hábito de me mandar mensagens assim, bem preocupantes, meia-noite, assim, 11h30. E aí eu falava para ela assim, e eram coisas que ela poderia dizer no dia seguinte. Não precisavam ser ditas naquela hora, mas o advento do celular e a ansiedade das pessoas não pensam assim, não, deixa que eu falo depois, né? Isso não é hora de mandar esse tipo de comentário, essa questão, levantar essa lebre, essa hora da noite, né? Ainda mais para a mãe, né? Ou para o pai. Então, aí eu pedi encarecidamente, falei, olha, deixa eu te pedir uma coisa, se quando o assunto for um assunto que dê para esperar, tem uma criança passando mal, tem uma situação que é urgente, tudo bem, não tem hora. Mas se é uma questão que dá para esperar, fala de manhã, né? Que aí de manhã a gente acordou bem para refletir sobre aquilo, vai até dar talvez um conselho, uma sugestão mais acertada, porque à noite a gente já está cansado. Eu digo sempre que o cansaço não é um bom conselheiro. A gente fala o que não deve ou fala mais do que deve. Então, esse processo do sono físico, material, é importante nesse sentido. Então, a gente vai buscando na nossa vida meios de ter esse sono reparador. E mais importante ainda é o sono no aspecto espiritual. Por quê? Durante o sono, a gente está falando de sono para depois entrar na questão por que a gente está dormindo, né? Por que dormis? E a gente vai voltar lá na historinha da casa sonolenta, não esqueci dela não, tá? Então, aí a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que é muito interessante, né? Que
não sei se todos já acessaram, já estudaram, e eu trouxe para a gente rever. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Quer dizer, o corpo está dormindo. Resposta dos espíritos: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, de sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que o estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire-se maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, numa palavra, o sono influi mais do que supondes em nossa vida, em vossa vida. Essa é uma frase final desse tópico. Então, por quê? Nessa relação com a espiritualidade durante o nosso sono, aí no filme, né, Nosso Lar, a gente tem lá, mostra bem didaticamente o fio de prata que nos une ao espírito durante o nosso sono, e a gente vai, mas a gente vai aonde a gente quer, aonde a gente consegue ir, ou quem está nos orientando durante esse sono. E aí vai depender muito de nós, né? Do que a gente fez, do como a gente se comportou durante o dia, né? Talvez até se comportou mal, a gente vai levar uns puxões de orelha no nosso processo de sono. Muitas vezes aquele sonho que a gente tem a lembrança de que nos orienta em algum aspecto e que tem relação com aquela preocupação que a gente está carregando, né? Ou vem uma solução, quantas vezes a gente dorme preocupado com alguma questão e acorda, poxa, tive uma ideia, né? Não fomos nós que tivemos a ideia sozinhos, né? Não somos autores únicos das nossas ideias, estamos sempre correlacionados. Por quê? Assim como a historinha, que tem aquela didática do encadeamento, né? Você tem até um nome que eu esqueci, isso é história cumulativa, né? A gente fala que são textos cumulativos, assim como aquelas brincadeiras de criança que a gente vai acumulando ações. A gente tem uma relação intrínseca e de conexões, tanto na vida corpórea, mais ainda com a espiritualidade, o tempo todo. Né? E aí está lá no Livro dos Espíritos, essa influência é mais do que a gente imagina. E a nossa relação durante o sono ou em vigília está em consonância e em correlação com aquelas atitudes que a gente tem, que a gente ainda consegue ter. E aí é bom a gente lembrar que, assim como na história, quer dizer, tem uma sequência de conexões ali e que no final aparece quem? A pulga que dá uma picada. O que poderia ser essa picada? Aquilo que incomoda, exatamente, a mensagem da minha filha, incomodou, né? Incomodou e fez todo mundo acordar, né? E com certeza essas mensagens que me preocupam não tem a ver só com ela, tem a ver comigo também, porque tudo aquilo que me incomoda extremamente, a gente tem que parar para refletir. Qual a minha relação com esse incômodo? O que eu tenho que ainda isso faz me afetar? Isso está me desestruturando. Alguma coisa tem a ver comigo. E conforme a gente vai ganhando essa consciência, e isso tem muito a ver com o nosso período de sono, porque esse sono é para fazer essa conexão com o divino que está dentro de nós. Que somos seres divinos, com potencial divino, e estamos aqui para evoluirmos. Começamos lá do reino mineral, né? E aí a gente também volta no livro na Gênese, né? Que aí tem as definições tanto do espírito como da inteligência, que aí eles fazem uma distinção. Que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no hominal. E aí começa a evolução humana. Né? Então, quem quer conhecer, aí eu não vou me aprofundar nesse tema, mas conhecer de onde viemos, né? O princípio de tudo,
O estudo da Gênese é importante, aqui na casa tem um grupo que faz esse estudo, tem um grupo de estudo para todos os livros das obras básicas, para a gente entender um pouco. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, porque a minha mente é limitada para entender esse processo dessa passagem dos reinos, né, que nós vivemos nos reinos. A gente consegue ver o reino vegetal quando a gente olha o nosso sistema nervoso, né, a gente vê que nós temos do reino mineral, a gente traz a energia, a vitalidade, quando as nossas taxas minerais estão baixas, a gente fica fraco, né, a gente tem que fazer reposição. E tem o reino animal, onde a gente consegue desenvolver os instintos de preservação, de autoproteção, mas só no reino animal, hominal, a gente consegue, quer dizer, no reino animal a gente consegue desenvolver os instintos, algumas habilidades já próximas ao reino animal, mas só no animal a gente desenvolve o raciocínio, a inteligência, a possibilidade de escolha e principalmente do livre-arbítrio. Hominal, desculpe, hominal, o animal ainda ele está ali mais no primitivo, né? Então o hominal já colocando em prática a escolha, né? As escolhas, e nesse processo de escolha que a gente vai aprendendo durante as nossas múltiplas existências. Outro dia achei interessante, acho que até falei na quinta-feira, que acho que foi o Haroldo falou, nós temos uma vida com várias existências, a nossa vida é única, desde lá do mineral, né, do princípio vital, até chegarmos ao mundo feliz, aos mundos felizes, a espíritos puros, que é a nossa meta, né? Esse é o nosso objetivo. E entre um espaço entre um e o outro, a gente está aprendendo, estamos aprendendo, e numa conexão constante, né? E já a inteligência, aí Leon Denis traz uma reflexão bem interessante, uma definição desses estágios, né? Que no caso eu falei do espírito, né? Dorme no mineral, sonha no vegetal e agita-se no animal, e só acorda no nominal, e aí começa a evolução. Leon Denis, ele diz que no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, até foi uma leitura feita, acho que eu vi lá em 2013, no Carnaval. Eu peguei lá para ver o ano que a gente tinha lido esse livro, que é bem grande. Ele diz que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só o homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E essa consciência é que vai nos dar a habilidade de fazermos as nossas escolhas, né? Exercermos o livre-arbítrio, que é uma das potencialidades mais importantes no ser humano, né? É a gente poder escolher. E aí, nesse processo de escolha, a gente erra, acerta, vacila, vai para frente, dá 3 passos para trás e vamos seguindo. E aí, refletindo também sobre essa questão do erro, né? Hoje a neurolinguística, ela nos faz pensar sobre o potencial energético das palavras. Então, eu sempre fico matutando um jeito de dizer algo que traga mais o potencial positivo daquela experiência, daquela situação, do que o potencial negativo, porque nós já temos uma cultura do pessimismo. A gente tem um hábito construído ao longo dos tempos, e até por histórias de sofrimento, que nós viemos de experiências muito difíceis no início da experiência humana, né, que nós trazemos um comportamento de autodefesa, de proteção, de receio muito forte, que estamos, né, nos desvencilhando aos poucos, tirando essas armaduras na nossa caminhada, né? E a experiência religiosa, a experiência no trabalho do bem, ajuda-nos a encontrarmos esse lugar com mais facilidade, né? De que a gente vai conseguindo aos poucos e vai encontrando essas palavras mais positivas diante da dor ou das dificuldades. Então, assim, quando a gente começa a pensar no erro, né, o erro seria o não já é uma palavra negativa também, mas o erro é quando a gente age em dissonância às leis divinas. O que é um erro, né?
Tudo bem que eu não vou ter um parâmetro alto para algumas experiências, mas nossa meta é cumprir, né? A gente conseguir cumprir as leis divinas. E quando a gente não consegue, a gente comete um erro. Então o erro é o não cumprimento das leis. E às vezes, num determinado estágio, a gente ainda está com essas leis percebidas de uma forma ainda muito individual, né? Eu determino as minhas leis, mas elas estão em consonância com o quê? Né? O que eu trago em mim para me nortear diante do mundo? Quer dizer, essas regras vêm de onde? Né? Como eu estabeleço a conduta? Então, esse porquê dormir está muito ligado a essas questões da minha relação com o mundo. Quando eu transgrido essas leis, eu entro em conflito. E o conflito é ótimo. É ótimo. O conflito íntimo é ótimo. O conflito com os outros também, desde que ele seja respeitoso. A dificuldade que a gente tem enfrentado na atualidade é o conflito que não respeita o direito do outro de discordar da gente. Até porque a gente também pode estar equivocado. A gente não sabe, porque estamos no caminho. Mas a nossa vaidade, né, que ainda é um aspecto que a gente está evoluindo e educando dentro do nosso livre-arbítrio, não permite que a gente consiga, por exemplo, refletir sobre ideias polêmicas, porque tudo isso que a gente está falando aqui é polêmico, né? Podem ter várias nuances, sem a gente se agredir, né? E aí eu dei um exemplo aqui na quinta-feira que eu vou repetir, porque tem a ver com a gente perceber o lado bom do erro e do acerto. E quando a gente tem essa ideia de conhecer-se, a gente vê aquilo que a gente ainda tem dificuldade de acertar, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, e em geral a humildade vem com a limitação física, né? E às vezes nem assim. A gente vê, né, que mesmo a limitação física às vezes não nos ajuda a aprender a humildade, né? É uma ferramenta educativa. A gente vê que a gente pode aprender o tempo todo com essas dificuldades. Eu sempre lembro do meu neto, né, que ele traz questões muito interessantes, e está aqui a minha amiga que estava comigo nesse dia. Ele entrou no carro e ele tem uma visão de si mesmo. Ele é autista espectro 1, mas ele tem uma visão sobre o erro e o acerto muito pragmático, como toda criança nesse espectro. E ele é muito sincero, ele não consegue disfarçar, né? Eles não conseguem disfarçar. E aí precisam de muita orientação quando estão vendo as coisas de um jeito que a gente entende que não seja o melhor, né? Que eu entendo que não seja o melhor. Ele entrou no carro todo animado, feliz da vida. Isso é para mostrar a questão do que eu estou avaliando, o que eu conquistei, o que eu ainda preciso conquistar. Então ele deu uma situação muito engraçada. Ele falou: vovó, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? Aí eu, para inverter a ordem, pedi a boa primeiro, né? Porque às vezes a gente quer saber a pior primeiro para depois ter um lenitivo. Ele falou assim: fiz um gol. Ele é péssimo em futebol, mas ele tenta. Fiz um gol. É mesmo? Que legal e tal. Ele estava feliz com a conquista. E a péssima notícia? Foi contra. E é muito, a gente lembra disso e eu ri muito, ela riu muito. E ele feliz da vida, né? Tudo bem. Ele reconheceu que uma parte do processo ele conseguiu, tá? Mas a outra parte não, né? Ele não saiu bem, mas teve uma compaixão, que é lógico que eu não sei o nível de consciência, né, desse processo, que ele ainda está entrando na juventude, mas de entender as próprias limitações e levar isso com bom humor, com generosidade. Eu acho que às vezes falta em nós, né, aí eu falo por mim primeiro, a generosidade diante das nossas falhas, dos nossos equívocos, do processo de descoberta desse potencial divino em nós. Porque a gente vai acertar e errar, acertar e errar, acertar e errar, e esse é o processo de aprendizado.
Teve uma vez uma exposição lá no Sesc muito interessante sobre acertos e erros. Todos os quadros eram feitos com um pozinho de borracha. E toda a situação de acerto tinha pouco pó que acertou. E as situações que ele colocou lá eram frases, palavras, tinham muito pó de borracha, né? Mas aprender é isso, é apagar muitas vezes e refazer, né? E recomeçar. E voltando ao tema, né? Porque dormis, a gente ainda está nesse processo, ainda querendo ficar distante de algumas questões, né? Quando a gente olha aquela imagem da história, a gente, se fizermos uma analogia às nossas questões desafiadoras, que cada um tem as suas, a gente vai ver que a gente queria estar numa cama aconchegante, né? Não, vamos pensar nisso agora não, deixa para depois, né? E a gente dorme, a gente se distancia, esse sono que nos afasta, né? Mas a doutrina nos traz o despertar no sentido de que esse despertar também traz paz. À medida que conquistamos, à medida que o Tomás fizer um gol, né, certo, no gol certo, do lado certo, à medida que vamos acertando, a gente tem um sentimento de alegria, de satisfação, de paz e de leveza. Mesmo que o outro, que às vezes vamos dizer, um instrumento da nossa reflexão, tenha o tempo dele. Porque uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é que quanto mais evoluídos são os espíritos, mais perto de espíritos puros, mais eles respeitam o livre-arbítrio de quem está abaixo, né? Então, se a gente percebe nas histórias que a gente lê, romances, né? Tem vários, a literatura espírita tem romances lindíssimos que eu digo que são belos roteiros de filmes para Netflix, né? Com conteúdos ricos, que nos trariam muitos ensinamentos, né? Então, se a gente vê um Dor Suprema, um Cavaleiro de Lumière, né? Esses títulos que são romances psicografados mais com cunho doutrinário, tem muitos ensinamentos. E eles vão nos dando ferramentas e um manancial enorme para esse despertar. E a gente vê nesses livros que quanto mais evoluídos são os espíritos apresentados ali, mais eles respeitam as decisões e as escolhas. No máximo eles, mas vem cá, você já pensou nesse aspecto, nesse aqui, né? As orientações, e eu trouxe aqui alguns trechos para a gente perceber, né? Então, por exemplo, aqui no livro Mundo Maior, e esse aqui eu não consegui anotar, eu trouxe para ler um pedacinho, né? Que é um livro da coleção de André Luiz. Então, ele tem um trechinho aqui que ele está recebendo uma orientação de um espírito superior. E aí você vê como os espíritos superiores falam de uma forma respeitosa, amorosa, generosa, orientando. E quem está ouvindo vai fazer se quiser, se puder. Se estiver já no momento, se estiver em condições, ou se estiver despertado. E aí eu sempre que falo em despertar, eu lembro da história de Paulo de Tarso, o despertar de Paulo de Tarso, que foi o único discípulo, um dos discípulos que não conheceu Jesus, mas que na mesma encarnação teve uma virada de 360 graus na vida, né? Tinha cometido tantos equívocos, mas conseguiu restabelecer uma rota ao encontro do divino que habitava nele, né? E que habita em todos nós, que a gente também está atrás dele, ao lado, né? Ou numa esfera. E aí, numa página do capítulo que se intitula, vou pegar aqui o capítulo, é muito bonito esse livro, O Poder do Amor. Eu peguei esse trecho aqui que eu gosto muito. Mas nunca é tarde para levantar o coração. Levantar, a gente já pensa em cama, né? Sai da cama, levanta. Levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximaste da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, para criticar, né? Já de si mesmo, tão castigado e tão infeliz.
vimos o teu encontro para estimular-te à regeneração. Estimular-te. Eu acho interessante que ele nem ensinar, né? Porque no fundo já sabemos, mas precisa de um estímulo, né? E aí nós temos muitos estímulos, pessoas que a gente admira, tarefas, trabalhos que estão acontecendo que a gente gostaria de um dia fazer parte, mas aí a gente fica às vezes com um pouquinho de sono, né? E não vai. Então a gente tem que ter esse estímulo, e esse estímulo muitas vezes ele não vem do nosso íntimo. Chega uma hora que vem, que a gente não precisa mais de estímulo externo. A gente vai recuperar a nossa identidade divina, a nossa cidadania divina, e aí a gente consegue agir sem estímulo externo. E ele continua: vimos no teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes da carne? Quer dizer, quem pode julgar ou condenar o outro? Todos estamos no mesmo barco, né? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Mesmo depois da morte do corpo. Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos, e nós viemos, e abriste a mente à força regenerativa, e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales, do assassínio, e aí ele vai falando das dificuldades. E a gente tem que cultivar o perdão, a humildade, aprendendo que o amor salva e constrói sempre e para sempre. Então esse aqui é um dos trechos que a gente pode visitar, como muitos outros em toda a literatura, demonstrando a atitude desses espíritos mais evoluídos, que estão à nossa frente, que estão aqui para nos auxiliar. E diante dessa questão do sono e que a gente precisa despertar, tem também no Livro dos Espíritos uma parte que tem umas preces que nos ajudam, né? Como a gente conversou no começo, aquele trabalho da gente não comer, não tomar café e tal, tem também na questão espiritual, nesse trabalho espiritual, a gente se preparar para o sono, né? Como é importante. Então, Kardec, junto com o trabalho com os espíritos, ele tem uma série de preces. E aí ele, primeiro, antes da prece, ele faz uma definição da importância desse sono. Então tá assim: o sono tem por fim dar repouso ao corpo, o espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito, né? O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para as forças morais, porque a gente vai receber orientações durante o nosso sono, dos espíritos protetores e tutelares nossos, né? Enquanto o corpo recupera as forças que precisa para as atividades de vigília. O espírito vai retemperar, entre outros espíritos, aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exílio à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Como se dá ao presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora da liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca os seus iguais e vai visitar lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Então a gente tem que cuidar para que esse sono também seja revigorante espiritualmente. E aí ele segue. E aí tem uma prece que é muito bonitinha, que é pequena, e quando eu passei as minhas fases de dificuldade para dormir, eu fazia todo dia, porque aí esses mantras ajudam, né? Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos.
Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável, salutar impressão desse convívio. Então, que eu possa usar essa experiência para me ajudar nos desafios da minha vida, das minhas questões. E segue, né? E aí tem também, eu peguei alguns trechos, por exemplo, no livro Amor e Ódio, né, pelo espírito de Ivone Pereira, pelo espírito Charles. Até eu vou sortear um livro da Ivone Pereira, né, para a gente, quem não conhece, poder conhecê-la um pouco. O livro Amor e Ódio, que é atribuído ao espírito Charles, enfoca o drama de um ex-aluno, né, que foi acusado de uma coisa que ele não cometeu. Gente, vocês querem uma experiência mais dura do que essa e você ter 1000 dificuldades? Olha que experiência reencarnatória, né? E é um livro belíssimo, belíssimo. E tem um trecho que o Gaston, né, que é esse personagem, não vou dar spoiler, mas eu retirei um trecho que é de uma orientação, de uma experiência difícil, né? Que entre nós a gente procuraria o melhor advogado do mundo, a gente ia espernear, a gente ia capaz de tudo para não ser acusado, né? Mas como que um espírito evoluído reage diante de uma experiência dessa natureza? Envolve o Gaston nas celestiais fragrâncias que o Evangelho de Jesus te há dado a aspirar durante a aprendizagem silenciosa e discreta que vens fazendo por intermédio de suas páginas. Porque ele recebeu o Livro dos Espíritos, começou a ter orientações sobre a doutrina. Ele foi aluno de Kardec, contemporâneo, então ele recebeu orientações de que esse evangelho o ajudaria a enfrentar essa experiência tão dolorosa. Em vez de te isolares egoisticamente, quer dizer, não, vergonha, o que a gente sente? Até o que está acontecendo hoje nas redes sociais quando alguém sofre uma crítica, um ataque, uma calúnia, principalmente entre jovens? O que está acontecendo? Os espíritos frágeis não aguentam e se matam, porque não aguentam lidar com essas pressões, ainda mais como uma história inventada, né? Então os espíritos têm que estar bastante robustecidos para se expor. Como a minha avó dizia, para botar a cara na janela tem que estar bem forte para enfrentar o que tiver lá fora, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Mas ele tinha essa tendência, mas foi orientado, olha, não se isole, você não fez isso, né? Cioso de sua própria desventuras, quer dizer, tendo conhecimento de que você está tendo um problema, a gente não está negando o problema. Procura-o amavelmente, testemunha-lhes o teu interesse pela sua sorte com a tua fraternidade. Conforta-os com a tua companhia, ama-os, porque o amor engrandece sempre aquele que o pratica, e verás que serás suavemente beneficiado à proporção que o beneficiares. Então, o trabalho no bem, né, dando lugar ao sono que a gente entra quando temos que enfrentar as dificuldades da vida física, da vida corporal, né? Aí outro exemplo também no livro Missionário da Luz, que também tem lá as orientações dos espíritos mais evoluídos, aí tem um trechinho pequeno. No dia, porém, que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas em sublime comunhão, de amor e fé, receberão a visita do Mestre, como narra os evangelhos. Essa cena sempre emociona um pouquinho, larga a voz. Então, assim, a gente, quando se abre, né, quando acorda e desperta para esses ensinamentos, na medida das nossas possibilidades e condições, a gente tem essa paz, né? A gente conquista essa paz, essa leveza para continuarmos caminhando aqui na Terra. E muitas vezes essa paz é conquistada através, principalmente, do trabalho em auxílio aos outros. Em atividades que você consiga olhar que o seu problema não é pequeno, não que ele não seja importante, ou às vezes ele é muito grande, e aí você encontra forças também, né, para enfrentá-los ou para agir de uma forma mais condizente com esse divino que habita em nós, para que a gente não entre no conflito e queira dormir,
Por exemplo, os médicos podem me ajudar. O estado depressivo, ele tem uma relação muito direta com o não enfrentamento da realidade, né? Como eu não consigo enfrentar a realidade que me assola, em vários aspectos, até bioquímicos, né? Mas a gente sabe que o espírito tem uma influência sobre a bioquímica do corpo também. A tendência é muito comum que eles queiram dormir, né? Queiram passar a maior parte do tempo dormindo, porque em vigília eu tenho que pensar nas questões. E a gente tem que dar atenção e muita amorosidade quando as pessoas entram nesse estado, porque é um estado que pode levar a uma desistência. E nós não queremos, e nós estamos correlacionados, estamos conectados, assim como a cadeiazinha ali da cama, né, que um incomodou e todos se levantaram. Né? Se a gente convive com alguém que está passando por algum tipo de dificuldade emocional psíquica, nós temos ali um compromisso, né, com aquela pessoa de auxiliar na medida das nossas condições também. Né? Nem sempre eu tenho um arcabouço que possa dar conta, mas eu tenho pessoas que possam ajudar, eu tenho os profissionais da saúde que podem ajudar, eu tenho a casa espírita com as conversas fraternas, eu tenho o passe, eu tenho a igreja, eu tenho culto, cada um vai buscar naquilo que entende que traz a paz, que traz um suporte para lidar com essas experiências desafiadoras que a gente vive hoje dos transtornos mentais, né? E dos comportamentos instáveis que a gente vem vivendo todos os dias. E a gente é colocado à prova todos os dias, né? Porque às vezes é uma briga que está acontecendo perto de nós, se a gente não tomar cuidado a gente entra nela, né? A gente, por força das vibrações, agora a gente vai entrar num momento, né, de festas, festividades coletivas, do carnaval. Não que a doutrina espírita não proíbe ninguém a ir ao carnaval, mas em que condições eu estou numa situação emocional, espiritual que me proteja de qualquer situação, pois são ambientes que em geral as pessoas excedem na bebida, em que qualquer coisa pode dar um estopim para uma confusão, uma briga, as pessoas não estão conscientes em geral, a maioria das vezes, por excesso de substâncias químicas, né? Então eu estou pronto para enfrentar essa situação, eu estou bem, eu vou sair ileso, eu vou entrar do jeito que eu vou sair do jeito que eu entrei, né? A gente não sabe. Eu, por exemplo, não sei. Então, às vezes é melhor a gente se prevenir, né? Então, talvez não seja o momento de experimentar certas coisas, porque eu talvez não tenha forças, né, para lidar com as consequências, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas eu também tenho as consequências do meu livre-arbítrio, porque Deus, na sua infinita amorosidade, Ele diz que nós não somos culpados, nós somos sempre responsáveis pelo que fazemos, né? Essa palavra culpa vem carregada de um peso que às vezes nos coloca numa inércia. Mas a palavra responsabilidade é dinâmica, então a gente pode refazer, começar de novo. Então a responsabilidade é uma pedagogia da aprendizagem, daquilo que eu não consegui ainda realizar da melhor maneira. Então eu tenho uma responsabilidade, a minha consciência me sinaliza que algo não deu certo, mas eu sou responsável por aquilo e vou fazer de outra forma. Então a responsabilidade é pedagógica. A culpa ela é meio paralisante, mas às vezes faz parte desse processo. Ela só não pode se demorar, né? Aí eu lembrei também de uma série que passou, eu vi um pouco, mas eu pulei quase para o final, Pedaço de Mim, até brasileira. E no final tem uma intriga muito interessante, até para a gente não julgar, mas aprender, né? Como que a vida, através de uma pequena mentira ou de uma omissão, pode afetar a vida de várias pessoas, assim como a caminha daqui que todo mundo dormitava. Veio uma pulguinha, mudou tudo, né? E no final, dois personagens são presos. E um vai atrás do outro, é preso para perseguir o outro. Ele fala assim, eu vim aqui só para te perseguir, só para te... Ele falou, olha, nós dois já somos prisioneiros. Essas paredes não nos aprisionam, nós já somos prisioneiros. Você pela vingança e eu pela culpa. Né? Então, as paredes não aprisionavam, mas o comportamento deles o aprisionava. Né? Então, assim, essas reflexões, né, da página, referente à página de Emmanuel,
que eu vou ler rapidinho, porque dormis, e eu queria encerrar com um poema de Maria Dolores. Eu vou ler bem rapidinho aqui, que foi o que me inspirou a buscar essas informações para compartilhar com vocês, né? Disse-lhes, por que dormis? Orai para que não entreis em tentação. Aí é o poder da oração. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece de Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormitando nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, não se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. E para concluir, eu trouxe um poema de Maria Dolores, que diz, alguém convida. Então, sempre que a gente está dormindo, alguém convida a gente. Então, que a gente esteja atento para os sinais, para que a gente não precise ser mordido pela pulga, né? E é lógico que a gente ainda está no estágio que precisa. Se não tiver alguém empurrando, a gente não vai, né? Então, que não precise da filha lá falando alguma coisa, né? E aí são exemplos singelos para a gente despertar. Alguém convida. A fim de não descermos a uma boa, a considerações frias e cegas, lembra no culto da beneficência o tesouro de bênçãos que carregas. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços, pensa na aprovação dos companheiros que caminham sem braços. Contemplando céus, estrelas, flores, sem notar que a visão é um dom de luz que levas, fita os irmãos que trazem sobre os olhos duas vendas de trevas. Manejando a palavra que te exprime e com que prendes tanto quanto estudas, medita na extensão das outras vozes, inibidas ou mudas. Ante os seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida sem um pouso por lar. Envolvendo em conforto um filho amado, que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desprezados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lutes de estrada a estrada, muito embora, encontras tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfrutas. Escuta, alma querida, o convite de alguém. É o Cristo que aguarda o concurso fraterno para estender no mundo a construção do bem. Então, por que dormis? É isso. Obrigada. Ok? Tinha um livro aqui? Então, quem é? A senhora, então, diga um número de quanto a quanto? De 1 a 66. Como é seu nome?
Gisele. Dona Gisele, o número de 1 a 66, por favor. 38. 38. Oi, Rita. Chegou seu dia, hein, Rita? Você vem toda gente sábado aqui esperando esse momento, até o seu dia chegou. Esse é o ônus. Quem é sorteado é isso. Leia, tem uma semana para ler e voltar aqui fazer o estudo. Eu esqueci de falar isso, Rita. Amigos, vamos lá, muito bom, né? Excelente, né? Para falar a verdade, excelente ali o estudo para a gente. Está me lembrando a passagem de Jesus, né? Quando ele cura a filha de Jairo, né? Quando ele vai, a filha de Jairo, então, tinha morrido, né? E Jesus sabia que ela não tinha morrido, né? E ele fala, então, uma frase no Evangelho que é interessante, que ele fala, Talita cumi, né? Que é o levanta-te e anda, né? Então, assim, aí eu estava pensando nisso, né? Enquanto Lília falava, né? Quantas vezes Jesus, né? Fala essa frase para a gente, né? Levanta-te e anda, né? E a gente está ali caído, né? E aí a gente ouve Jesus falar assim, levanta, anda. E aí é Jesus, Jesus mandou, a gente vai, essa que é a verdade. Então, falta para a gente, né? Estar com ouvidos de ouvir, que no fundo Jesus está sempre nos chamando para a gente se levantar e caminhar, porque a vida é uma caminhada nem sempre fácil nas nossas dificuldades, todos nós temos, mas é importante a força para caminhar. E aí essa frase para a filha de Jairo, 12 anos, deitada, uma catalepsia, não importa, pode ser uma catalepsia, mas é o Jesus que olhou para ela e falou, levanta e anda. E ela levantou e andou. Agora falta a gente levantar e andar. Muito boas reflexões, muito boa, excelente. Amigos, depois então do sorteio, deixa eu fazer tem alguns avisos e depois o Alexandre. Cadê Alexandre? Os avisos aqui então, rapidamente. O estudo do carnaval, né? Que todo sábado de carnaval a gente inicia o nosso estudo, né, e terminamos aí na terça-feira de carnaval. Então vamos fazer um estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, né, psicografia de Valdo Franco. Então, quem estiver interessado em participar, por favor, venham aqui no sábado, né, à tarde, às 15 horas. A gente está começando o estudo, sábado às 15 horas. Por conta do carnaval, né, uma coisa que o pessoal tem nos perguntado aí bastante, né, nós temos aí a leitura dos livros aqui na casa, né, então ele começa no sábado 15 às 17, mas tanto domingo quanto segunda e terça, o horário é 9 às 12 e 15 às 17. Então, com isso, tem uma atividade que a gente não vai realizar, que é a reunião das pérolas da codificação, uma das reuniões públicas, né? Na segunda de manhã, então não vamos fazer, que nós estamos aí com a leitura do livro, né? Mas também me perguntam sobre o sábado, né? O sábado teremos, então, reunião à noite normal, sem problema, tá? Aproveitando ali a questão da AME, né, da Associação Mestre Espírita de Teresópolis, né, só para anunciar então que a Tânia Wilson, né, que todos nós conhecemos e gostamos tanto, a Tânia vai fazer então a palestra dela, né, no dia 23 às 10 horas, né, aqui é amanhã, muito obrigado, dia 23 da manhã, às 10 horas, só para ver se vocês estavam atentos mesmo, às 10 horas da manhã. Então, portanto, no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube da AME Teresópolis, e o tema que ela vai abordar é visão psicológica e espírita sobre a codependência afetiva, né? Então, Tânia Wilson, amanhã, 10 horas, na AME. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, pois não, então vamos pegar aí. Como é seu nome? Zélia? Isso, Zélia com Z. Como vai, Zélia? Tudo bem? Tá bom. Então, já atende por Zélia, mas já sabe que seu nome é Zélia. Mais? Como é seu nome?
Josilene, Juscelene, como vai, Juscelene? Sejam muito bem-vindas, Juscelene, tá? Pois não, aqui, e se ouvir aqui já está difícil, daí vou precisar de... Pois não, como é seu nome? Marina, obrigado, meu amplificador ali, portátil, muito obrigado. Marina, prazer em tê-la aqui, seja muito bem-vinda, espero que tenha gostado do estudo aí, tá? Qualquer de vocês quiserem informações sobre a casa, é sempre um prazer. Muitas vezes a pessoa chega querendo uma conversa, querendo falar um pouquinho sobre si, né? Quer dizer, aqui também é um espaço para a gente buscar o que a gente chama aí de conversa fraterna, né? Que é exatamente a gente conversar um pouquinho sobre as dificuldades, né? Todos nós temos dificuldades em nossas vidas. Então hoje até a gente está brincando sobre isso, aí a gente vai invertendo. Na hora a gente que ouve, na outra hora é vocês que ouvem a gente, e assim vamos nós crescendo em grupo, né, evoluindo para a gente se fortalecer. Carlinha, você que é Carla Campos, você que está fazendo assim com a cabeça toda feliz, que tal então nos brindar com uma prece? Falei da AME, Teresópolis, fiz maior propaganda, o Alexandre fez propaganda da AME, e isso, o poema... Alguém convida. Então, estou convidando aqui você a fazer essa prece aqui. Carlinha, por favor. Ele sempre faz bullying. Viu, Tia Lília? Me defende, né? Pois é. Bem, meus amigos, vamos então nos colocar numa posição confortável. Vamos acalmar os nossos corações, as nossas dificuldades, os nossos anseios, e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre, Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, na casa de Deolinda Amorim, onde encontramos o lenitivo, as nossas dores, as explicações, as nossas dúvidas e a força necessária ao soerguimento, ao prosseguimento e à elevação espiritual. Que possamos, depois desta palestra, memorizar, refletir e aplicar em nossas vivências atuais, como espíritos imortais que somos, os ensinamentos doutrinários espiritistas cristãos. Agradecendo a Jesus a oportunidade e, mais que isso, exemplificando em nossas vidas esses ensinamentos. Que possamos, Jesus, despertar para essa consciência nova e espiritual que nos espera e que vai trazer a felicidade, como dizem os espíritos, a felicidade verdadeira. E que possamos, assim como essas senhoras, receber o livro dos Espíritos e toda a obra da codificação em nossas vidas e trazer, não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco, essa alegria de saber que estão todos a caminho da felicidade com Jesus Cristo. Que assim possa ser. Graças a Deus.